não têm ideia da gambiarra que eu fiz para o celular ficar assim de frente para a estante. E a Mia está brincando, correndo, super ativa. Se vocês caírem, já sabem o motivo. Oi, gente, eu sou a Sara, esse é o canal Livro Secreto. E hoje a gente veio conversar com vocês sobre os nossos lidos do mês de junho. Então, novamente, aquele formatinho novo, onde no mesmo vídeo eu vou falar sobre os meus lidos e em seguida vem o Jorge. Então, eu sei que ele vai deixar o recadinho no final, mas eu vou lembrando vocês, deixa o seu joinha, coloca esse vídeo em alguma playlist, compartilha com um amiguinho para ajudar no engajamento. E não esqueça que tem sorteio, abemos sorteio, tá? A gente tá na metade da nossa meta de 500 inscritos. E assim que a gente chegar, vai ter um sorteio de um valor de até R$80 em compra na Amazon. Então, não esquece. Desculpa a unha, não fiz. Não fiz. Tente ignorar isso. Agora que eu falei, vai ser mais difícil, né? Eu sei, mas vamos começar? Pra esse vídeo não ficar imenso? Vamos. Então, vou começar já mostrando uma capinha aqui. Eu li o primeiro livro da série A Torre Negra, que é O Pistoleiro. É um livro bem curtinho, assim, é pra dar aquele gostinho inicial da série. Então é uma série bem famosa do Stephen King. Eu gostei bastante do primeiro volume. No início eu não tava entendendo muito bem a história, assim. Mas depois o negócio foi fluindo e aí eu gostei bastante do livro, tá? Então foi uma leitura terminada. Ela está brincando em cima da cama. Mia, sai daí, filha. Vem cá. Vem cá. Vem. Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Ela se jogou no chão. Enfim, eu li, foi muito bom. Eu tô lendo em ordem de publicação, então vai demorar ainda pra ler o segundo. Então, vamos aguardar o que vem pela frente, tá? Alguns dizem que a série vai ficando bem desanimadora conforme o tempo vai passando. We'll see. Esse mês eu também li City of Ghosts. Esse mês de junho, né? Que a gente já tá em julho. Mas, enfim, também li City of Ghosts. É uma história bem jovenzinha. Foi muito rapidinha de ler. Eu gostei bastante. Pretendo continuar. Acabou de sair, né? Na Galera Record. O primeiro. A capa em português é vermelha. Mas já tem a série. Eu acho que tem 3 livros já. E eu pretendo continuar assim, é bem divertidinho e tem um inglês até fácil pra quem quer começar. Como eu não vou fazer resenha dele, eu vou contar um pouquinho mais. É sobre uma menina que vê fantasmas. Ela é filha de um casal que tem um programa de caça-fantasmas. Eles são caça-fantasmas. E eles resolvem fazer uma temporada desse programa pelo mundo, procurando lugares assombrados e tudo mais. Então, ela vai junto com os pais nessa viagem e coisas acontecem. Nessa viagem tem ela, os pais, o gato dela e o melhor amigo dela, que é o Jacob. Ele é um fantasma. É bem fofo, o Jacob é muito fofo. Esse mês eu li 2 HQs, Os Donos da Terra. Ela se passa no sul da Bahia, envolve bastante de história. Na verdade, as 2 que eu li envolvem um pouco de história. Aqui do Brasil e aqui a guerra no Paraguai. Essa aqui é muito interessante pelo fato de que a guerra chegou a um pico, assim, que não haviam mais homens paraguaios para lutar. Então, eles recrutaram crianças para lutar, e é bem gráfico, assim, no final, os brasileiros, os soldados brasileiros lutando contra crianças com bigode pintado, sabe? Enfim, para quem gosta de leitura que envolve história, essa é uma boa pedida. Tem resenha, tá? Eu vou deixar, vai dar um puta trabalho, mas eu vou deixar todos os links de resenha, porque essas 2 o Jorge já resenhou, então eu vou deixar tudo que já tiver resenha, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu li também agora em junho pro nosso projeto de Acotar, eu li Corte de Espinhos e Rosas. Esse projeto tá de vento e polpa, pra mim é uma releitura e foi bem legal. Eu passei bastante raiva aqui nesse primeiro, por alguns motivos que quem já leu, eu imagino que já saiba. E quando sair esse vídeo,
a gente já fez uma live de discussão, então também vou deixar a live aqui na descrição, onde eu e o Jorge comentamos um pouquinho mais sobre essa leitura, porque ele também leu. Então, nossa, meu batom tá borrado, agora que eu vi isso. Enfim, a live vai ficar aqui na descrição, passa lá pra você ver toda a nossa opinião e toda a farofa que aconteceu, porque eu tenho certeza que aconteceu. Eu também fiz a leitura do livro secreto do mês de junho, que foi Lolita. Se você não acompanhou no IG, as dicas saíram quase toda quarta-feira. Teve quarta-feira que não deu pra colocar, e aí eu coloquei em outros dias. Então agora as dicas saem aos sábados sempre, tá? Então acompanhem lá no Instagram, o link também fica aqui na descrição, mas é @livrosecreto, só você pesquisar lá que você consegue me encontrar. E as dicas estão lá. Pro livro secreto de julho, já começaram as dicas, então todo sábado vai ter dica nova. Acompanhem lá pra descobrir. E aqui em Lolita, caso você não saiba, vou trocar um pouco de braço que esse tá cansado. Caso você não conheça a história, aqui a gente tem a história de um pedófilo e ele claramente romantiza a pedofilia, né, o narrador. Eu tô tentando não associar com o autor, tá? Mas é bem difícil. É bem difícil. O narrador está ali contando a jornada de vida dele até que ele conhece Lolita e fica encantado por ela, doentemente encantado. E vê na mãe dela uma oportunidade de ficar mais próximo dela. Então ele se casa com a mãe de Lolita para ter uma justificativa para estar perto de Lolita, para poder encostar nela, para poder pegar ela no colo e essas coisas doentias. Então, assim, tem uma resenha, se já tiver saído a resenha, eu vou deixar o link na descrição. Se não tiver saído ainda, tá pra sair, tá? Mas eu fiz uma resenha pistolérrima, recomendo que você assista, porque eu tava com muita raiva. Mas é isso. Fiz essa leitura, que tinha muito tempo que eu queria fazer, e dei o check, graças a Deus, me livrei. Agora vem a vergonhinha, porque assim, essa TBR de junho, ela não foi 100% cumprida. E o que aconteceu? Antes de mais nada, já vou dar as desculpas. Não desculpas, mas é que assim, durante o transcurso do mês, eu comecei a trabalhar 12 horas todos os dias. Então, assim, calcule, 24 horas tem um dia. Durante 12 eu estou trabalhando direto. E durante as outras 12 eu preciso dividir entre dormir, tomar banho, interagir com as pessoas, cuidar da minha gata, dar atenção pra ela. Então, tava sobrando pouquíssimo ou nenhum tempo pra ler. Então, acabaram ficando 2 livros sem fazer a leitura. E eles não foram movidos para a TBR de julho. Como vocês já devem ter assistido, a TBR de julho já saiu. E eu não coloquei nenhum dos dois, porque a TBR de julho eu tive que modificar. Vários livros eu tirei. Para minha rotina atual, as TBRs com 6 livros mais HQs estavam irreais, assim. Eu ia acabar me frustrando todos os meses se eu continuasse nessa. Tirei livro da TBR de julho e abdiquei de 2 leituras. Como que eu fiz a escolha? Eu dei prioridade para algumas metas, por exemplo, o livro secreto, ele acaba sendo uma meta prioritária para mim, então eu dei prioridade para ler ele. A Cotar também, porque é um projeto de releitura, então eu dei prioridade para fazer essa leitura. E City of Ghosts também, porque eu tenho esse projeto pessoal de ler um livro em inglês por mês, então eu quis, né, levar a sério essa leitura. O Pistoleiro também é um projeto pessoal de ler um livro do King por mês, no mínimo. Então, acabaram sobrando A Última Carta de Amor, que foi o último livro que eu adicionei só por causa do filme que foi lançado. Então, foi uma leitura que foi fácil de eu retirar, porque foi a última que eu coloquei, a prioridade era baixíssima. Então, eu simplesmente excluí das minhas pretensões de leitura, deixei ele separado para aparecer nesse vídeo, mas eu já não tinha nenhuma pretensão de lê-lo. E o outro foi A Esperança. Eu realmente não consegui tempo, o mês acabou, eu terminei Lolita
no dia 29, o mês acabou dia 30. Então, assim, eu nem comecei, que era para não me frustrar e não atrapalhar a TBR de julho também. Então, eu não comecei, esse livro vai voltar para a estante. Em algum outro mês eu vou tentar encaixar ele, mas eu não tô chateada, nem frustrada, nem nada. Eu tô lidando bem melhor com isso do que antes. Antes eu estaria me martirizando demais. Agora eu tô bem mais relax com relação a essas coisas. Então eu simplesmente coloquei ele de lado no momento, não vou ler. E é isso. E vamos ser felizes. Sabe como é, né? Vamos ser felizes. É isso que importa. Então, basicamente, eu não fiz 2 leituras e li esses aqui. 2 HQs e 3 romances, né? Basicamente. Por que eu tô chamando de romance? Eu vou deixar linkado aqui o meu vídeo onde eu explico alguns subgêneros de romance. E vou aproveitar e vou deixar também o vídeo do Jorge, onde ele fala um pouquinho sobre alguns subgêneros da fantasia. São vídeos que eu vou estar sempre recomendando você assistir para te ajudar um pouquinho a entender um pouco mais, assim. A gente fala, isso aqui é sci-fi, isso aqui é romance contemporâneo, esse aqui é dark fantasy, e esse é romance histórico. Mas você realmente sabe o que é cada um deles? Então, assim, a nossa intenção é ajudá-los e esclarecer algumas dúvidas que possam ter surgido acerca disso, tá? Então, esse vídeo, ele teve a intenção mesmo de ser mais rápido, ser mais dinâmico, até porque não foram tantos livros assim que eu li, mas o meu saldo do semestre, ele já saiu. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também, se você quiser ver como é que foi o meu semestre. Parece que eu tô terminando meio em baixa, né, por não ter cumprido a TBR, mas na real o meu semestre foi muito bom, muito bom. As minhas metas têm sido cumpridas, né, quase em totalidade. Então eu tô bem satisfeita e procurando sempre ver pelo lado positivo da situação. Beleza? Então, agora, sem encerrar o vídeo, a gente vai para os lidos do Jorge, que com certeza, de fato, leu muito mais do que eu. Vamos assistir. Vai com você, Jorge. Fala aí, gente. Aqui é o Jorge do canal Livro Secreto. Vocês já viram aí os lidos do mês de junho da Sara. Agora eu vou falar os meus, tá? Comecei o mês lendo um livro que eu já não tenho mais o livro aqui, que foi um livro do Livro Viajante, projeto lá da Tamires do Resenhando Sonhos, que foi As Bruxas da Noite, da Ritana Armeni, tá? Uma escritora italiana. É um livro de não ficção que vai tratar sobre um regimento russo de bombardeio, né, aéreo, formado totalmente por mulheres. Tudo. Comando, mecânicos, pilotos, bombardeadores, eram todos mulheres. Tá? Ela vai contar a história desse regimento, tá? E o livro é muito interessante, é uma parte da Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que eu gosto bastante, meio esquecido no churrasco, a participação feminina, principalmente no exército russo, tá? Isso foi o que empregou mulheres combatentes realmente durante a guerra. Mas o livro ele tem alguns poréns, porque como a escritora é uma socialista bem convicta, ela passa pano para o Stalin praticamente o livro todo, tá? O Stalin foi um ditador praticamente tão ruim quanto o Hitler, tá? Não tem que passar pano, não. Não é porque ele estava do lado lá e o nazismo foi um mal maior nesse sentido, que tem que passar pano para as atrocidades russas, não. Tiveram atrocidades dos outros países? Tiveram, mas em bem menor escala do que os alemães e os russos fizeram, tá? Os soviéticos, nesse caso, não os russos em si. E antes que falam que eu sou de direita não sei o que, eu fui diretor do PCB, tá? Então eu sei o que eu tô falando, não tô aqui falando isso por ser dessa ou daquela vertente, não. É porque é história. História. Não se tem que passar pano em história. Você não vai ser menos socialista, menos liberal, menos qualquer coisa por enxergar o que deve ser enxergado, tá? Coisas que não podem ser esquecidas, principalmente em história, tá?
Mas é uma história bem interessante, uma linguagem muito fácil. E se você se interessa por Segunda Guerra Mundial, eu recomendo o livro sim. Não é a maior escrita sobre Segunda Guerra Mundial que você vai ler. Há algumas incorreções sobre a guerra em si também, principalmente quando ela cita Stalingrado. Mas nada assim que desabone a obra, tá? Então podem ler tranquilamente. Depois eu li The Fires of Heaven, do Robert Jordan, tá? Que é mais um livro da longa série A Roda do Tempo. Esse aqui eu achei muito mais interessante do que os outros, porque nesse aqui se desenvolve mais a história, o plot ele se diversifica mais, há mais desenvolvimento de personagens, a parte política é muito importante nesse livro aqui também. Então eu achei um livro já um pouco acima dos outros que eu tinha lido, tá? Esse aqui é o 5º livro da série do Robert Jordan, que é uma série de 14 livros. Vai ter adaptação, agora está sendo feita já, adaptação para uma série de televisão, tá? A Roda do Tempo, The Wheel of Times. Tá? Se não me engano, no Prime Video. Tenho quase certeza que é no Prime Video. Eu acho que é no Prime Video, sim. Assim, 95% de certeza. Tá? Então é uma leitura um pouco arrastada ainda, há muita barriga no livro, mas esse aqui é bem melhor, bem mais interessante de ser lido que os outros. A série tem 14 livros, os 3 últimos escritos pelo Brandon Sanderson, porque o Robert Jordan faleceu antes de terminar a série. Depois desse aqui, eu li o famigerado Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Aqui você vai acompanhar a história da Fairy, que ela está passando dificuldade com a família e ela mata um lobo que ela não sabe que é um férico. Aí aparece um férico na porta da casa dela e oferece a ela, em vez dela ser morta, em troca da vida do férico que ela matou, ela servir na corte do Tamlin, tá? Que é o senhor da corte para onde ela vai. E chegando lá tem toda uma maldição que eles têm que quebrar, e vai se desenvolvendo, e ela mostra que é a fodona, e assim, aquelas histórias normais de feérico que você sempre vai ver. É uma história interessante, nada demais também, tá muito dentro do que se espera do gênero, tá? Mas é uma leitura recomendável se você gosta desse tipo de história, com feérico, com um romance meio desse jeito mesmo que esses autores costumam escrever dentro da história. E é um reconto, pelo menos esse primeiro livro é um reconto da história da Bela e a Fera, mas é um reconto, você tem que prestar muita atenção para ver que é um reconto, porque ela modificou bastante, não é a historinha Disney, tá? Aí depois do famoso Acotar, eu li A Metade Perdida, que foi a leitura coletiva do Catarse, da Tamires, do Resenha dos Sonhos, tá? Nesse livro aqui, da Brit Bennett, a gente vai acompanhar 2 irmãs gêmeas que crescem num povoado pequeno, não chega nem a ser a cidade, mas um povoado pequeno chamado Mallard, na Louisiana, e elas são fenotipicamente brancas, mas elas são descendentes de afro-americanos. E aí elas saem de casa, novas ainda, vão para New Orleans, e lá tomam rumos diferentes. Um assume a herança dela, tá? E a outra não, e começa a viver uma vida como branca, que ela viu que ela pode passar por branca. E as duas passam muito tempo afastadas e tudo, se reencontram muito tempo depois, e é um livro interessante, a escrita é bem fácil, só que eu achei que como história, tá? Sem entrar no mérito, se ela aprofundou as questões de racismo, de colorismo dentro da obra, sem entrar nesse mérito. Eu acho que como obra de ficção, faltou consequência para o que acontece nas histórias, tá? Elas saem de casa, aí não tem muita consequência. Volta para casa, não tem muita consequência. Acontece uma coisa lá com as primas que se encontram, não sei o quê, não tem muita consequência. Tem um personagem trans que tenta se esconder, aí depois resolve operar, não sei o quê, mas não tem muita consequência. Nada tem muita consequência dramática para a história. Necessariamente precisa ter uma consequência dramática? Não. Não tem nada de errado nisso. Só que fica um livro muito morno, pelo menos na minha opinião. E o que decepciona um pouco. Mas fica aí
é a recomendação para vocês. Não é um livro ruim, tá? Só achei muito morno o livro. Depois eu li em HQ A Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo, tá? Lançado aqui pelo Pipoca Nanquim. É uma HQ argentina, do Ricardo Barreiro e do Henrique Alcatena. Aqui você vai acompanhar um mercenário, o Bess, que no começo ele é capturado por uma fortaleza móvel, que está em guerra com uma cidade, e aí ele primeiro é escravo, depois ele vira artilheiro, aí participa da guerra, depois sai dessa fortaleza e é capturado de novo, agora por umas criaturas de meio morcego, e é levado para uma cidade subterrânea, onde o povo é todo albino, e aí ele tem, por um motivo lá, que eu não vou dar spoiler, lógico, ele tem que lutar numa arena por uma princesa, como representante de uma princesa, tá? As histórias são interessantes, a arte é muito boa, gente, ó. A arte dessa HQ é muito boa mesmo, eu gosto bastante dos desenhistas argentinos. Não é nada assim maravilhoso, grandioso, mas é uma boa história, uma história divertida. É para quem gosta de ação, tá? Ficção científica, um ou outro elementozinho de fantasia, mas está muito mais para ficção científica, tá? Mas fica a recomendação para vocês, é uma boa história. São duas histórias, na verdade são três, que tem um prólogozinho para apresentar o personagem, o Bess, mas são praticamente duas histórias. Depois eu li outra HQ também argentina, que é o Eternauta 1969, do Oesterheld e do Breccia. Talvez eu acho que sim, o meu desenhista argentino favorito, o Breccia. A arte dele, o jogo de luz e sombra, que é o chiaro escuro, né, dele é muito boa, tá? Muito boa mesmo. E aqui você vai acompanhar um viajante do tempo que vem do futuro, onde o mundo está dominado por alienígenas, e ele acaba indo para o passado e conta para um escritor a história dele. Então é a história dele na resistência, tentando sobreviver num mundo pós-apocalíptico, numa invasão alienígena. Uma história bem interessante e que assim, é uma metáfora para a ditadura argentina, tá? Inclusive o Oesterheld, ele foi morto, né? Um dos desaparecidos, ele e a filha dele, durante o período da ditadura argentina, tá? Então tem um cunho muito político-social nessa obra aqui, para quem prestar atenção. Tá? Fica a recomendação para vocês. Depois dessa HQ, eu li A Invenção das Mulheres, dessa autora aqui, que é difícil de falar o nome, deixa eu ver aqui. Oyeronke Oyevunmi. Eu acho que é assim, quase 100% de certeza que não é assim que pronuncia, mas vamos lá. Então é A Invenção das Mulheres, aí o subtítulo é Construindo um Sentido Africano para os Discursos Ocidentais de Gênero. Esse livro aqui é muito interessante, tá? Ele veio na caixa, numa das caixas do Clube F, que é um clube literário só de literatura feminista, que me foi indicado pela Letícia do Lady Licor, e eu estou gostando bastante, é um assunto que eu gosto bastante de ler, me inteirar, pesquisar. E aqui ela vai mostrar como a influência ocidental, principalmente na cultura iorubá, tirou a mulher do papel dela na sociedade tradicional. Tá? A mulher tinha um papel muito importante na sociedade iorubá, e ela foi perdendo espaço com a ocidentalização. Tá? Então ela conta toda essa trajetória, dando dados, dando a parte filológica que foi importante para transformar essa escala do gênero, que era uma em outra, dentro da religião também ocidental, que é onde a mulher tem um papel inferior, né? A religião judaico-cristã, que vem do Ocidente, a mulher tem um papel de inferioridade frente ao homem, tá? E a parte cultural também, que foi aparecendo. Quando a mulher tinha uma função importante na sociedade iorubá, ela foi perdendo as prerrogativas dela, tá? Inclusive na parte linguística, que nem existia divisão de gênero na língua iorubá. O ocidental ele traz essa divisão, né, de gênero, ele e ela, quando nem existia um artigo, digamos assim, específico, não tinha essa divisão de gênero para profissão, para nada disso, para você ver como é que era muito mais igualitária a sociedade iorubá na questão do sexismo.
e aí o Ocidente trouxe essa questão de diferenciação de gênero e o sexismo para dentro da sociedade iorubá. Então, uma obra muito, mas muito interessante mesmo, tá? Fica a recomendação para vocês, para quem gosta do assunto. E por último, eu li The Hero of Ages, tá? O terceiro livro da primeira fase do Mistborn, do Brandon Sanderson. Tá? Esse fecha a primeira fase, é fantástico, simplesmente fantástico esse fechamento aqui, tá? Um final surpreendente, tá? Se você for mais manteiga derretida, provavelmente você vai chorar, tá? Em algumas passagens, mas é um livro muito bom que vai num crescendo, e aqui a gente vai ver a Vin, o Elend e a equipe lutando para tentar salvar o que resta do Império e da humanidade, porque a ruína está tomando conta de tudo e o mundo está para ser destruído, tá? Não vou contar mais porque vai ser spoiler, mas o Spook, que era um personagem bem secundário nos primeiros livros, tem um papel bem importante nesse aqui, que eu gostei bastante também de como ele foi usado nesse livro aqui. Essa aqui foram as minhas leituras. Deixa eu mostrar assim, tá? Mais o Bruxas da Noite, que não está aqui, e o que eu li no Kindle. Tá? Então essas foram as leituras do mês de junho. E eu não cumpri a TBR, lógico, eu nunca cumpro. Eu sempre sou muito prepotente na hora de fazer minha TBR. Eu sei que eu não vou dar conta, mas eu faço assim mesmo porque, sei lá, porque dá vontade de fazer desse jeito. Sempre boto o livro demais, tá? Mas tá aí, eu acho que eu li. Uma bom poderia ter lido mais? Poderia, mas foi o que deu para ler, então. Até porque só o livro da Roda do Tempo tem quase 1000 páginas. Então, foi isso aí que a gente leu. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Senão vai tomar um puxão de orelha. Se inscreva aqui. Se você está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo, não custa nada se inscrever. Você não precisa, não é nem obrigado a assistir todos os vídeos. Você pode assistir só os vídeos que você gosta, mas se inscrever no canal é importante pro canal, tá? Porque o YouTube leva muito a ferro e fogo essa questão de quantos inscritos tem no canal para divulgar o canal, tá? Então, se inscreva, ative as notificações para não perder os vídeos. Deixa aí aquele seu joinha que também ajuda bastante as visualizações aqui no canal, tá? Para ser notado pelo YouTube. Comente aí o que você achou, o que você leu durante o mês passado, né? O julho. E fica um forte abraço para todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Não perca, porque tem vídeos muito legais. E vem aí uma série de vídeos sobre literatura bem interessante, tá? Sobre sci-fi. Fica todo mundo bem aí.